A internet está cheia de lugares estranhos, sites abandonados, fóruns mortos, links quebrados, páginas que parecem ter sido esquecidas no meio do caminho entre uma ideia e um delírio. Mas de vez em quando, aparece alguma coisa que parece viver de outra forma, não como página, mas como rastro, não como endereço, mas como presença, um símbolo, um conjunto de códigos, um puzzle que reaparece em camadas, comunidades e espelhos diferentes. Foi assim que muita gente conheceu o Red Triangle. Para alguns, era só mais um enigma online. Para outros, parecia o sucessor espiritual de Cicada 3301. Para outros ainda, era o começo de algo mais escuro, mais caótico e mais difícil de mapear. E aqui está o primeiro grande plot twist desta história. O Red Triangle talvez nunca tenha sido o lugar mais misterioso da internet, porque escondia uma verdade final monumental, mas porque parecia estar em toda parte sem realmente pertencer a lugar nenhum. Esse é o tipo de mistério que a internet sabe produzir muito bem. Não o que se fecha em um site, mas o que se espalha como sensação. O que você não visita apenas, o que você sente que entrou em contato, e depois não consegue provar direito onde começou. Pelo que se sabe, a partir dos registros públicos que sobreviveram, Red Triangle foi um puzzle/ARG críptico de internet que começou a circular por volta de 2017. Usuários em comunidades de ARG e criptografia o descreveram como um enigma altamente técnico, em andamento, com múltiplas camadas de leitura e uma dificuldade bem acima da média. Não parecia um simples jogo casual de internet. Parecia um projeto construído para filtrar participantes, exigir tempo, obrigar pesquisa e testar persistência. Havia relatos de criptografia, esteganografia, música, filosofia, referências a temas sombrios, organização em capítulos e a sensação de que tudo fazia parte de uma estrutura maior. E isso já é decisivo, porque quando um mistério digital se apresenta assim, ele deixa de ser conteúdo estranho e vira ecossistema. Ele exige mais do que curiosidade, exige dedicação, exige memória, exige comunidade. O Red Triangle não parecia feito para viralizar rápido e morrer cedo. Parecia feito para outra coisa, criar profundidade. E na internet, profundidade quase sempre vale mais do que volume. Uma página pode chamar atenção por um dia. Um sistema de pistas pode puxar gente por meses. A internet produz mistérios o tempo todo. Quase todos envelhecem rápido. Alguns porque são frágeis demais. Outros porque dependem de uma única plataforma. Outros ainda porque mostram cedo demais qual é a brincadeira. O Red Triangle parecia diferente por um motivo muito específico. Ele não se entregava como produto. Ele parecia menos um ARG querendo audiência e mais uma estrutura querendo ser descoberta só por quem insistisse o suficiente. Isso muda completamente a energia. O público deixa de sentir que está consumindo algo feito para ele. Passa a sentir que está invadindo uma construção que talvez nem quisesse ser vista por todos. E essa sensação é extremamente poderosa, porque mistérios comuns querem ser encontrados. Mistérios realmente memoráveis fazem você duvidar se deveria ter continuado. O Red Triangle operava exatamente nesse limite. Sua força estava menos em gritar, olhem para mim, e mais em sugerir, talvez você ainda não devesse estar aqui. Na internet, poucos gestos são mais eficazes do que esse. Há símbolos que funcionam porque significam muita coisa, e há símbolos que funcionam porque significam quase nada, mas parecem significar demais. O triângulo vermelho pertence a essa segunda categoria. Ele é simples, duro, abstrato, geométrico, fácil de reconhecer e difícil de esgotar em interpretação. Não precisa explicar nada, basta aparecer. É justamente isso que o torna perfeito para um mistério digital. Um rosto humano conta uma história específica. Um triângulo conta quase qualquer história. Pode sugerir alerta, culto, marca, hierarquia, código, assinatura, ritual, interface, erro. E como o Red Triangle girava em torno de puzzle e atmosfera, o símbolo funcionava como âncora ideal, pouco informativo demais para resolver, forte demais para esquecer.
Isso parece pequeno, mas não é. Na internet, símbolos funcionam como vírus de memória. Eles permitem que o mistério sobreviva mesmo quando os links morrem, as páginas somem ou os arquivos se fragmentam. O triângulo vermelho podia atravessar telas, prints, fóruns, vídeos e relatos, sem depender do contexto inteiro. Talvez seja por isso que tanta gente se lembre do Red Triangle, mesmo sem conseguir reconstruir toda a experiência. O símbolo ficou onde as respostas não ficaram. No início, para quem o encontrou pela primeira vez, o Red Triangle podia parecer apenas mais um puzzle obscuro da internet. Um símbolo estranho, uma sequência de pistas, alguma cifra, algum texto escondido, talvez um grupo pequeno de curiosos tentando entender o que vinha por trás daquilo. Mas esse tipo de coisa muda de escala muito rápido quando três elementos aparecem juntos: comunidade, documentação e promessa de profundidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Em comunidades online, o Red Triangle começou a ser tratado como um enigma real em andamento, digno de organização coletiva. Gente trocando arquivos, criando páginas, registrando progresso, tentando preservar trechos, organizando hipóteses, abrindo espaços de resolução. Esse é o momento em que o mistério realmente nasce. Não quando a primeira pista aparece, mas quando pessoas suficientes decidem que vale a pena construir memória ao redor dela. A partir dali, o Red Triangle já não era só um conjunto de páginas. Era uma situação, um pequeno mundo investigativo em formação. E quando isso acontece, o próprio ato de participar passa a reforçar a importância do objeto. Quanto mais esforço a comunidade investe, maior ele parece. E quanto maior ele parece, mais gente entra querendo entender por quê. Uma das coisas que mais chamavam atenção no Red Triangle era a sensação de estrutura. Não parecia um enigma feito de pistas soltas jogadas ao acaso. Parecia organizado em capítulos, etapas, blocos de progressão. E isso muda tudo. Mistérios de internet comuns dão sustos rápidos. Mistérios organizados em capítulos dão uma impressão diferente. A de que existe um autor, um plano, uma lógica interna, talvez até uma cosmologia própria por trás do enigma. O participante já não está apenas tentando resolver um truque, está tentando entrar numa arquitetura. E a arquitetura pesa psicologicamente, porque faz o jogador sentir que cada resolução não é fim, mas passagem. Cada pista vencida abre outra porta. Cada porta abre outra camada. E esse movimento cria a principal droga dos puzzles profundos, a sensação de que você está sempre perto de algo maior, mesmo sem chegar nunca ao centro. O Red Triangle parecia funcionar exatamente assim, não como quebra-cabeça de uma única chave, mas como sistema que usa a resolução para manter você preso dentro dele. A presença forte de criptografia dentro do Red Triangle é um dos motivos pelos quais ele ganhou respeito tão rápido em certos nichos. Criptografia funciona na internet como um filtro natural. Ela separa o curioso casual do participante comprometido. Se um mistério depende apenas de estética, quase qualquer pessoa entra. Se depende de cifra, pesquisa, transformação de texto, leitura técnica e erro repetido, a barreira sobe. E essa barreira é importante porque cria uma ilusão poderosa de mérito. Não basta ver, é preciso merecer a próxima camada. Isso é psicologicamente muito eficaz, porque transforma o puzzle em teste, e testes criam pertencimento. O Red Triangle, ao recorrer a códigos e camadas difíceis, provavelmente não estava só escondendo informação, estava organizando sua própria comunidade por dificuldade. Todo grande enigma online quer duas coisas ao mesmo tempo: parecer aberto e permanecer seletivo. A criptografia permite exatamente isso. O que torna certos mistérios quase hipnóticos é que eles não falam um único idioma. O Red Triangle parecia misturar códigos, música, filosofia, talvez referências clássicas, talvez estruturas simbólicas muito mais abertas do que uma cifra simples permitiria. E isso prende porque desorganiza a expectativa do jogador. Você já não sabe qual ferramenta mental usar. Está diante de matemática, de linguagem, de arte, de narrativa, de simbolismo.
Essa instabilidade é extremamente eficaz, porque impede que o participante reduza o puzzle a um único método. Além disso, quando filosofia e música entram, o mistério ganha densidade cultural. Parece mais inteligente, mais profundo, mais sério, mesmo que parte desse efeito venha apenas da forma como as referências são distribuídas. A sensação muda de jogo para sistema de pensamento, e essa talvez seja uma das grandes forças do Red Triangle. Ele parecia não pedir apenas resolução, parecia pedir interpretação, e interpretação nunca termina de verdade. Quase todo grande puzzle de internet que aparece depois de certo ponto acaba comparado com o Cicada 3301. Com o Red Triangle, não foi diferente. A comparação aparecia cedo, repetidamente, quase como reflexo automático. E isso teve dois efeitos opostos. O primeiro foi ampliar o alcance simbólico do projeto. Ao ser colocado ao lado de Cicada, o Red Triangle ganhou gravidade imediata. De repente, não era só um puzzle obscuro, era candidato a entrar na linhagem dos grandes enigmas seletivos da internet. O segundo efeito foi também um problema, porque a comparação criou uma expectativa altíssima. Quando um mistério é chamado de o novo Cicada, ele passa a carregar o peso de precisar parecer genial, complexo, hierárquico, quase transcendental. E isso faz com que tanto os fãs quanto os céticos leiam tudo em escala aumentada. No fim, o Red Triangle não precisava ser idêntico à Cicada para se beneficiar disso. Bastava parecer por alguns momentos digno da comparação. E isso ele conseguiu. Toda a comunidade de resolução de mistério faz duas coisas ao mesmo tempo. Tenta decifrar e, sem querer, aumenta o mistério. Quanto mais gente comenta, documenta, conecta, teoriza e organiza arquivos, mais o objeto investigado parece grande. Isso vale para o Red Triangle de forma quase perfeita. O fato de haver grupos organizados, servidores, páginas de referência e esforços coletivos não prova automaticamente que havia uma verdade final monumental por trás. Prova algo talvez mais importante. Havia engajamento suficiente para transformar o puzzle em acontecimento. E isso complica tudo, porque em certo ponto já não sabemos onde termina o puzzle original e onde começa a comunidade fabricando escala adicional. Um símbolo isolado com poucas pistas pode parecer pequeno, mas um símbolo isolado cercado por gente demais, por documentação demais e por esforço demais, já parece início de um culto digital informal. O Red Triangle cresceu assim: parte pista, parte eco, parte trabalho coletivo, parte desejo humano de acreditar que havia algo enorme escondido ali. Outro ingrediente decisivo para o mito do Red Triangle foi a associação com o subterrâneo digital. Deep Web, Onion Links, páginas obscuras, interfaces que pareciam existir fora do fluxo normal da web aberta. Mesmo quando a prova pública disso não era clara o suficiente para fechar a questão, a simples associação já fazia enorme diferença. Porque o subterrâneo digital tem uma força emocional imensa. Não importa se a pista está realmente em uma Onion Page ou se apenas parece carregar essa estética. O efeito psicológico é quase o mesmo. O participante deixa de sentir que está navegando e passa a sentir que está atravessando níveis. E isso muda o tipo de medo envolvido. Um site estranho na web aberta pode ser só marketing. Um conjunto de rastros que parece empurrar você para zonas não indexadas já soa como outra coisa. Soa como descida. Soa como território errado. O Red Triangle se beneficiou profundamente desse clima. Mesmo sem precisar provar a cada etapa que era mais profundo, ele parecia sempre perto de algo que ficava abaixo da superfície normal da internet. Outro ponto que não pode ser ignorado é o uso de temas pesados: morte, serial killers, referências violentas, atmosfera de crime. Isso não significa automaticamente ameaça real, mas significa que o projeto se alimentava de uma imagética moralmente mais sombria do que o puzzle médio. E isso muda a experiência. Um enigma puramente matemático pode ser elegante. Um enigma que mistura cifra com violência sugerida se torna outra coisa. Ele cria desconforto, faz o participante duvidar
se está resolvendo um jogo, entrando numa narrativa ou cutucando algo que deliberadamente quer parecer mais escuro do que deveria. Esse tipo de design é muito eficaz porque desloca o jogador da curiosidade intelectual para a paranoia interpretativa. O Red Triangle parece ter trabalhado exatamente nesse limite, não necessariamente sendo perigoso de forma comprovada, mas querendo parecer perigoso o suficiente para que cada nova pista carregasse mais peso do que seu conteúdo puro justificaria. Na internet, medo simbólico vale quase tanto quanto medo real, às vezes mais. Talvez a característica mais inquietante do Red Triangle seja esta: ele parece um mistério sem centro fixo. Não há, pelo menos no que ficou acessível publicamente, um site-mãe simples, limpo, totalmente estável, a partir do qual toda a história possa ser contada de forma linear. Em vez disso, o que sobrevive são menções, posts de comunidade, espelhos, wikis, capturas, lembranças e a sensação de que o puzzle estava espalhado em múltiplos pontos. Isso é decisivo, porque um mistério sem centro parece maior do que um mistério com centro. Quando você consegue apontar para um domínio e dizer, começou ali, metade da mágica morre. Mas quando o objeto se espalha em camadas, páginas e ecos, ele adquire aquela qualidade rara de internet antiga, a de parecer menos construído e mais encontrado. O Red Triangle se beneficiou profundamente dessa arquitetura difusa. Ele parecia não ter endereço definitivo, e quando uma coisa não tem endereço, ela começa a parecer menos página e mais território. Um dos motivos pelos quais certos enigmas online assustam tanto é que eles lembram, em miniatura, a lógica de um culto. Não porque haja necessariamente crença religiosa real, mas porque há símbolo, iniciação, camadas de acesso, linguagem interna, esforço compartilhado e a sensação de que só alguns poucos entendem o que está acontecendo. O Red Triangle tinha exatamente esse potencial simbólico. Um triângulo vermelho, capítulos, servidores, wiki, criptografia, ambiguidade, temas sombrios. Nada disso prova que houvesse uma seita por trás, mas explica perfeitamente por que tanta gente sentia que não estava apenas resolvendo um passatempo, sentia que estava sendo puxada para dentro de uma estrutura. Estruturas assim têm força psicológica enorme, porque dão ao participante a sensação de atravessar uma fronteira que o resto do mundo nem percebe. Na internet, poucos lugares parecem tão misteriosos quanto aqueles em que você já não sabe se está jogando ou sendo absorvido. E talvez essa seja uma das melhores definições emocionais do Red Triangle. Um puzzle que, por momentos, parecia maior do que sua própria condição de puzzle. É importante manter a cabeça fria. A explicação mais plausível para o Red Triangle continua sendo a de um ARG/puzzle online muito bem construído, amplificado por comunidade, estética sombria e comparação constante com outros grandes enigmas da internet. Isso não o torna menos interessante. Pelo contrário, às vezes a explicação mais sóbria é justamente a mais perturbadora, porque se isso for verdade, então o projeto conseguiu algo muito difícil: fazer um conjunto de páginas, códigos e pistas parecer algo maior do que si mesmo, fazer uma obra distribuída parecer presença real, fazer a comunidade sentir profundidade ontológica onde talvez houvesse apenas design brilhante. Isso é uma conquista criativa enorme. O Red Triangle talvez não precise de conspiração, culto ou verdade secreta final para ser memorável. Talvez baste o fato de ter criado por um período a sensação perfeita de que havia um subsolo da internet respirando atrás da tela. E, honestamente, isso já é mais do que a maioria dos projetos online consegue fazer, porque ele ficou preso num ponto exato onde os mistérios duram mais, grande o bastante para ser documentado, fragmentado o bastante para nunca ser encerrado. O Red Triangle não teve, ao que tudo indica, um fechamento tão famoso e limpo que encerrasse a conversa para todos. E esse tipo de incompletude é ouro para a memória da internet. Mistérios resolvidos morrem um pouco. Mistérios que fracassam totalmente também morrem. Os que sobrevivem são os que deixam documentação suficiente para provar que algo aconteceu.
e insuficiente para transformá-lo em arquivo fechado. O Red Triangle parece ter ficado exatamente aí. Não é apenas um puzzle. É uma lembrança de que a internet ainda consegue produzir coisas cuja escala emocional é maior do que a prova material disponível. E isso é raríssimo, principalmente numa rede cada vez mais rastreável, indexada e domesticada. Então, o que realmente sabemos? Sabemos que Red Triangle circulou como um mistério/puzzle/ARG online a partir de 2017. Sabemos que foi comparado repetidamente com Cicada 3301 por comunidades que o acompanharam. Sabemos que já era percebido como um projeto dividido em capítulos, cercado por criptografia, atmosfera sombria e um esforço coletivo real de resolução. Sabemos também que houve comunidades organizadas em torno dele, com documentação, troca de pistas e tentativa de preservar o que estava sendo encontrado. E sabemos, por fim, que seu fechamento nunca se consolidou de forma pública, limpa e universalmente reconhecida. O resto, quem criou? Qual era a ambição total? Qual seria o verdadeiro fim? Quanto do mito foi ampliado pela comunidade? Permanece justamente na zona que mantém esse tipo de história viva. Talvez o Red Triangle seja o lugar mais misterioso da internet, justamente porque talvez nunca tenha sido um lugar no sentido normal, não um site, não uma página, não um domínio isolado, mas uma sensação de arquitetura escondida, um símbolo que aparecia e puxava para baixo, para dentro, para trás da superfície comum da web. É por isso que ele continua tão difícil de esquecer, porque não oferecia apenas um enigma, oferecia a fantasia mais poderosa que a internet ainda consegue produzir, a de que existem espaços digitais que não estão simplesmente online, mas esperando. E quando um mistério consegue parecer isso, não um conteúdo, mas um ambiente, ele deixa de ser só puzzle. Ele vira território mental. E territórios mentais são sempre os mais difíceis de abandonar, difíceis de abandonar, difíceis de